Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da contratação do Felipe Anderson pelo Palmeiras. Palmeiras fechou a contratação aí do meia da Lazio e deu um chapéu na Juventus, pessoal, porque a Juventus estava interessada no jogador, as conversas já estavam adiantadas e o Palmeiras foi lá e deu um chapéu na Juventus e contratou o meia Felipe Anderson, que é um ótimo jogador, chega para reforçar o Verdão e o Palmeiras fica muito forte aí com essa contratação. Antes de soltar o vídeo para a gente estar analisando aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O atacante que estava jogando no Cruzeiro e o Palmeiras anunciou a contratação do Bruno Rodrigues. Foi exatamente assim com o Felipe Anderson, jogador que estava na Lazio, final de contrato. O Palmeiras mandou um representante para Roma para convencer o jogador. Ele tinha uma negociação com a Juventus de Turim. A Lazio queria renovar o contrato, mas o Palmeiras conseguiu convencer o jogador a acertar com o clube alviverde. Será reforço do Palmeiras a partir de julho, porque ele assina o pré-contrato agora e se apresenta no Palmeiras em julho. Então teve todos esses bastidores. O pessoal teve que convencer o jogador, ele se interessou pela questão esportiva, o Palmeiras vem brigando por títulos, também tem interesse em retornar à seleção brasileira, a visibilidade e a disputa do Mundial de Clubes no ano que vem. Tudo isso motivou o jogador a aceitar essa proposta do Palmeiras, uma grande contratação do Palmeiras, um jogador diferente, perfil diferente que o Palmeiras vinha apostando, inclusive na gestão da Leila Pereira, jogadores jovens que ainda estavam em desenvolvimento. O Felipe Anderson não, 31 anos, chega para jogar, é um jogador já pronto, preparado e que vai aí carregar esse peso nas costas, vai saber carregar esse peso nas costas de defender o Palmeiras. Então, uma contratação surpreendente do Palmeiras e fica uma grande expectativa da torcida, porque, além de tudo, Dudu está voltando. Essa é uma outra boa notícia. Dudu retornou aos treinos aqui na academia de futebol, agora com o elenco. Já estava fazendo trabalho no campo e agora inicia esse trabalho com o time do Palmeiras de 1 a 2 meses. No segundo semestre, o Dudu também deve reforçar esse time do Palmeiras. Bruno, Mari. Nossa, para o torcedor do Palmeiras hoje, noticiário perfeito nesse sentido, né? Vamos então apresentar um pouquinho o Felipe Anderson para o Fã do Esporte. 142 jogos seguidos pela Lazio, é um recordista do time, né? Com 24. Dá pra jogar uns 3 meses aqui no Brasil. Uma semana e meia. 24 gols e 20 assistências. Pro Fã do Esporte que está mais acostumado a acompanhar os canais ESPN aqui em transmissão, não é novidade nenhuma. Mas eu me diverti ontem, Bruno, com alguns fãs do esporte postando, torcedores do Palmeiras, né? Postando nas redes sociais, tipo, a reação do pai. Esse cara aí é bom mesmo? Porque a repercussão foi de, assim, do tamanho... Foi como uma bomba, né? E não é exagerado, né, Prates? Não, não é não. Bom dia. Não. Bom dia, companheiros. Bom dia, fãs de esportes. É uma bela contratação, né? Claro que contratação, a gente já quebrou muito a cara aqui. A gente, às vezes, deposita uma esperança que o jogador não consegue responder. Às vezes chega um jogador desacreditado que você não espera tanto e ele joga muito bem. Não tem como, obviamente, a gente cravar, vai ser assim, ponto final. Mas a projeção é a melhor possível. Uma contratação de um jogador muito bom, que fisicamente está muito bem, tecnicamente está muito bem, tinha mercado para ficar na Europa ainda mais um tempo, optou por voltar ao Brasil. E o Palmeiras contrata um jogador que pode ser um camisa 10 quando precisa, pode ser um meio aberto pelo lado do campo quando precisar. É uma contratação muito boa, bela contratação. O que ele vai jogar, o quanto vai jogar, isso a gente só vai saber quando ele puder jogar. Mas que de cara chama atenção. E o Palmeiras contrata muito bem. Acho que o argumento que dá credibilidade, ou que explica, ou que ilustra talvez a importância seja esse, né? Era um jogador que ainda tinha mercado para ficar no país onde está. O pessoal estava dando certo com a na verdade, Juventus, né? Na verdade, ele não é que ele tinha mercado para ficar onde ele estava. O mercado dele era de subir. Ele estava sendo cogitado pela Juventus, assim, e da Lazio para a Juventus. Todo respeito à Lazio, claramente você está subindo. Quer dizer, com 31 anos, o jogador está sendo cotado por um clube ainda maior no que ele está, que é um clube já importante, mostra o grande momento.
A contratação é espetacular para o Palmeiras. E o quanto ele vai dar certo depende muito de encaixe com o esquema do Abel. O Palmeiras é um time que joga muito futebol coletivo. Agora, a capacidade do jogador é muito grande. O potencial é muito grande de ser uma contratação que faça muita diferença para o Palmeiras. Eu me diverti, porque também tinha uns torcedores falando, gente, eu nunca cheguei nessa parte. Que é de contratar um cara pronto, um cara desse tamanho e tal. Eu não estou acostumado com isso, porque não vem sendo um método de mercado do Palmeiras nos últimos anos, né? Não, de contratar jogador assim, né? Isso deve ter parado lá em 17, 18, não é? O Vinícius Nicoletti acompanha também de perto aí os anúncios e as contratações. Porque eu acho que a última, talvez, assim, de impacto tenha sido o Scarpa. O Luiz Adriano tinha impacto. O Luiz Adriano era um jogador pronto, por exemplo, mas foi 2019. Isso. Agora, se a gente pegar... E vindo de fora, o Felipe Melo. Sim. Porque o Scarpa ainda era uma contratação importante, mas no mercado aqui local, né? Sim. Mas tudo bem. Certamente, não é, Vinícius? Pelo menos 5 anos, assim, que não tinha uma contratação com esse peso. Talvez essa, acho que é a mais pesada de todas. Ah, com certeza, viu, Bruno? Na gestão da Leila Pereira, sem dúvida, porque você vai puxar aí os nomes. Tem jogadores um pouquinho mais experientes, inclusive o Tabata, que já está perto ali dos 30 anos, 27, 26 anos. Mas são jogadores realmente, são apostas do Palmeiras, né? O caso do Flaco Lopes, que chegou aqui para se desenvolver. Inclusive esse ano, o Palmeiras apostando no Aníbal Moreno. Você sabe que é um jogador que vai chegar, vai reforçar o time, mas também é um jogador jovem, que está em desenvolvimento e vai se desenvolver no Palmeiras. Um jogador um pouquinho mais pronto que o Palmeiras foi buscar foi na temporada passada. O caso do Arthur. Já tinha rodado, já tinha passado, destaque do Bragantino, chegou um pouquinho aqui, o Palmeiras investiu e depois lucrou com a venda do jogador para a Rússia. Então é um jogador um pouquinho mais pronto, mas esse, sem dúvida, essa contratação, sem dúvida, do Felipe Anderson é a mais simbólica e a mais diferente do que o Palmeiras vinha fazendo. E foi um golaço, Bruno, do departamento inteiro do futebol do Palmeiras. Começar pelos analistas, né, que analisaram o futebol do Felipe Anderson, perceberam que o contrato dele estava em final, então foram monitorando o jogador, passaram isso para a comissão técnica do Abel Ferreira, eles analisaram o jogador, para o diretor de futebol, o Anderson, do Palmeiras, e aí o Palmeiras mandou um representante lá porque tinha muita dúvida como seria o departamento de futebol sem o Cícero, que é o gerente de futebol, Cícero Souza, que foi para a seleção brasileira. O Palmeiras dividiu essa função do Cícero em 3 partes. O Leonardo Holanda, que é o gerente jurídico de negócios, Leonardo Piffer, que é o gerente de operações, e o Luiz Gustavo, que é o gerente aqui do CT, a gerente administrativo do Palmeiras. Então o Palmeiras dividiu essas 3 funções e o Leonardo Holanda, que foi para a Europa, que foi para Roma, para convencer o jogador. Então foi um golaço todo do departamento de futebol do Palmeiras, um trabalho dos analistas, da comissão técnica, do diretor de futebol, o Anderson Barros, e também do agora gerente de negócios, gerente jurídico, o Leonardo Holanda. Palmeiras conseguindo essa contratação e olha, o Palmeiras está monitorando aí, está em busca também de um atacante com a saída do Endrick. Não tem um nome assim, mas está monitorando o mercado, vai ficar de olho aí em oportunidades com a saída do Endrick para buscar mais um atacante para o segundo semestre, viu, Bruno? Você viu que se a gente apertar o Vinícius, ele vai falar, né, Mário? Ele vai soltando. Tem também. Não tem o nome, não tem o nome. Você tem, você não quer falar, baú, Vinícius. Quem guarda segredo é baú, vai ficar guardando coisa. Ele tem informação, professor, Vinícius. A nossa professora literalmente é fofoqueiro com diploma. Então, essa é boa. Pode falar esse nome. Fala, Vinícius, fala esse nome. Não, a gente tem muita responsabilidade, porque vai checando, né? Conversa com o empresário do jogador, conversa com outros nomes, então vai tentando aí monitorar os outros nomes. Mas é o nome que está no radar do Palmeiras, a gente pode dizer assim, né? O Gabigol. Vamos dizer assim, é um nome que está no radar. Mas ó, é bom lembrar que o Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final do ano. O Palmeiras poderia assinar um pré-contrato com o jogador para 2025, para jogar o Mundial de Clubes. Ele tem um contrato até o final do ano e tem essa suspensão ainda. Então, tem todo esse detalhe. Mas, se ele não acertar uma renovação com o Flamengo,
fica livre e já pode assinar um pré-contrato no meio da temporada. A gente está monitorando ainda, está olhando se realmente... O Palmeiras também está monitorando e a gente está atrás disso aí. Assim, não, mas o Vinícius está tendo cautela nessa história, porque justamente o que acho que deixou internamente, né, o que o Vinícius estava falando, os dirigentes orgulhosos, o fato de ter sido em absoluto sigilo... O do Felipe Anderson. Do Felipe Anderson claro, da contratação do jogador, de ter vencido uma disputa com a Juventus... e de ser uma contratação dessa nova estrutura ali, né? Porque sai o Cícero Souza e fica essa dúvida de como o departamento seguiria e já segue, aparentemente, aí da melhor maneira, né? Com uma contratação importante e uma negociação surpreendente. Sem dúvida, né? Uma contratação que gera muito impacto, porque além de muita gente querer, é um nome de um atleta de 31 anos, que tem jogado em alto nível já há algum tempo, né? Felipe Anderson tem assim, uma carreira que causa curiosidade, né? Felipe Anderson começou no Santos. Ele era um camisa 10 na base, quando subiu para o profissional. Sempre foi um jogador muito técnico e a cobrança no Santos, à época o técnico era o Muricy Ramalho, e o Muricy até deu uma declaração que depois ficou muito famosa, dizendo que ele tinha defeito de fábrica, né? Porque ele era um jogador muito técnico, mas cobrava-se mais competitividade, que ele fosse um jogador que se envolvesse mais com o jogo. Nunca se cobrou parte técnica do Felipe Anderson. Ele vai para a Inglaterra, tem uma carreira muito mais regular, de jogar mais vezes, de jogar mais tempo. Vai para a Itália, muito mais regular, dificilmente fica fora por contusão, está sempre à disposição para jogar. E ele se tornou um jogador importante, né, no mercado europeu, principalmente. E além de ser o camisa 10, ele pode ser o meia de outras funções no campo. Então, o Palmeiras contrata um jogador que, além de pronto, está em um momento bom. Essa é uma diferença, Bruno. Ele não é um jogador que está chegando ao Brasil, a gente olhando assim, ó, não, ele vem aqui para se recuperar, ele está um ano parado. Tem muito caso assim. Para aposentar nesse sentido, faz um contrato de produtividade, aí tem um contrato de risco. Felipe Anderson, não. É um jogador que está pronto, né? Então tem uma diferença grande. No Palmeiras hoje, Bira, é claro que, obviamente, nada impede, principalmente do Abel, de mudar esquemas ao longo até dessa temporada, desses 6 meses até ele chegar. Mas onde que você vê o Felipe Anderson nesse esquema? No lugar, talvez, de quem, assim, cumprindo a função? Então, aí eu acho que o Abel vai brincar muito, o Abel vai adorar. Porque o Abel gosta muito de tentar criar encaixes, jogo a jogo, de acordo com o adversário, e o Felipe Anderson é um jogador que pode mudar muito. Ele pode jogar como meia, ele pode jogar como atacante pelo lado, tanto pelo direito quanto pelo esquerdo. Na Lazio ele jogou até como atacante centralizado. Mas eu até acho que como atacante centralizado não deve ser muito a dele. Talvez seja situações mais pontuais ele ser usado assim. Tanto que até o Vinícius falou, o Palmeiras está atrás ainda do centroavante. O Felipe Anderson não resolve a questão do Endrick, né? Da saída do Endrick. Mas fora isso, ele pode jogar do lado esquerdo. Mas é do lado do Veiga? É na posição do Veiga? É na posição de quem? Não, então, seria mais na ponta, vai. Tá. Agora, ele pode jogar na posição do Veiga também, por exemplo. Teve gente que até pensou, né? Então quer dizer que o Veiga vai sair. O Bruno até tem informação que não é isso. Agora, sei lá, se o Veiga é convocado para a Copa América, aí talvez nesse momento da temporada, talvez o Felipe Anderson até em alguns momentos jogue como meia no lugar do Veiga, porque o Veiga saiu para a Copa América. Então, eu acho que vai ser um jogador que vai poder circular muito taticamente e o Abel vai adorar ficar brincando, né? Sim. O Abel vai ficar... E é aquela coisa, sai a escalação, você não sabe o que o cara vai fazer em campo. Você vê a escalação do Palmeiras, tá bom, mas o Felipe Anderson vai jogar onde? Daí só quando começar o jogo você vai saber. Eu acho que ele é o substituto do Scarpa. Quando o time jogava com o Veiga, com o Dudu pela esquerda e o Scarpa pela direita, e aí um outro atacante. E hoje, às vezes, quando o Palmeiras joga assim, quem joga nessa função é o Mike. Não é? Tem jogado, inclusive, muito bem. Mas pode ser esse meia pela direita, pode ser. É que ele não é um ponta, né? Ele não é o Lázaro, por exemplo. Ele não é, né, não é o Estevão. Tá. Né? Mas pode ser o meia pela direita. Pode ser porque é um jogador que ele é muito versátil do meio para frente. E corre. Eu fiz um jogo da Lazio outro dia. Meu Deus, o jogo contra a Juventus, semifinal da Copa da Itália. Ele foi o melhor jogador do primeiro tempo. No segundo tempo a Lazio morreu. Mas ele era o lateral compondo uma linha de 5 na defesa. Ele era o ponta que era lançado ali para armar a jogada, fechando, construindo pelo lado esquerdo. Assim, correndo muito ainda. Contra a Juventus, né? E contra a Juventus. 31 anos, mas ainda tá inteirão. Porque se agora ele tem jogado mais pelo lado direito, o Marra até mais cedo estava me mostrando os vídeos dele no West Ham, quando ele jogava pelo lado esquerdo. Agora é mais pelo lado direito. Então, nesse jogo ele foi pelo lado esquerdo. Semifinal da Copa da Itália no lado esquerdo,
Então é o Scarpa mesmo, até fechando linha com 5 jogadores. Então ele até fechou, quer dizer, ele era o meia, mas no momento que a Juventus tinha a bola, avançava, ele fechava, porque o jogador tem essa consciência também. Mas isso quer dizer, Bruno, que talvez tenha alguém saindo, porque é a preocupação do torcedor também, né? Eu vou até perguntar para o Vinícius, a gente, com o Francisco De Laurentiis e com o Daniel Bocato, a gente apurou algumas coisas internamente ali no Palmeiras, Vinícius, e a informação que a gente colheu é que neste momento não significa, por exemplo, que o Veiga está saindo ou que algum outro jogador nesse momento tem uma proposta, né? A gente sabe que no meio do ano as coisas podem mudar, mas agora não é prevendo nenhuma saída, não é, Vinícius? E essa proposta para o Veiga, para o Piquerez, jogadores que são destaque do Palmeiras aí nas últimas temporadas, elas chegam sempre. Então, chegaram no ano passado, inclusive para o Veiga, o Palmeiras segurou, convenceu o jogador a permanecer aqui, mas essa contratação do Felipe Melo não quer dizer que o Palmeiras vai se desfazer do Veiga, pelo contrário, o Palmeiras quer reforçar o time pensando exatamente nesse Mundial de Clubes em 2025, então sem planos para se desfazer do Veiga. E o Felipe Anderson, hoje o Palmeiras joga naquele 3-5-2, né? Com 5 jogadores ali no meio campo, 3 fazendo a saída de bola e aí 2 atacantes. E ele pode fazer, como destacou aí o Bira, do lado esquerdo, aí o Piquerez iria fazer essa função mais zagueiro, para o lado direito, como tem hoje o Marcos Rocha fazendo, pode ser o Mike fazendo essa função mais atrás, e o lado direito o Felipe Anderson, então ele pode jogar na direita, na esquerda, mais centralizado no lugar do Veiga, inclusive até como um segundo atacante colando ali no Flaco Lopes. Então, são muitas opções que o Palmeiras ganha com o Felipe Anderson, e sem pensar em se desfazer dos seus principais jogadores nessa e na próxima temporada, viu, Bruno? Até porque tem a sequência dessa temporada e o Mundial no início do ano que vem, né, Mari? Montando uma equipe pronta para a competição. Nicolete, a gente volta a conversar, a gente vai chamar o intervalo rapidinho aqui. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a contratação do Felipe Anderson pelo Palmeiras, grande contratação, e o Palmeiras fica muito forte aí para a temporada 2024. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.